objetivo da lição e o texto de referência. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor, que nós possamos nesta manhã absorver aquilo que a lição tem de melhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e continue conosco aí, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez quero cumprimentar todos, né? Fique aí assistindo a poderosa palavra de Deus nessa lição de número 4, que vai ser uma bênção para as nossas vidas, para os nossos elevos espirituais. Fique atento aí na palavra. Convido a todos os irmãos da mesa para nós fazermos a leitura do texto de referência. Para você que está em casa, o nosso texto de referência hoje está no livro de Ruth. Livro de Ruth, se a sua Bíblia for a revista corrigida Almeida, na página 421. Livro de Ruth, o verso de número 8, capítulo 1, verso 8, 9, 16 e o 22. Ok? Então, Ruth, capítulo 1, verso 8, diz da seguinte maneira: Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai a casa, a cada uma a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. Verso 9: O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Verso de número 16: Disse, porém, Ruth: Não me insta para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Verso de número 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Texto de referência se encontra no mesmo livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 14, que está escrito da seguinte forma: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Verdade aplicada. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Glórias a Deus. Nós estaremos estudando a lição de número 4. Crise também é oportunidade de recomeço. E o motivo de oração nesta manhã é para que nós oramos, para que possamos fazer escolhas certas. Nós continuarmos a orar para nós fazermos as escolhas certas. O esboço da nossa lição é: a fé nos leva a lugares imagináveis. 2, superando a crise. E 3, recomeçar é preciso. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar início, no nosso estudo, após essa primeira parte de textos complementares, de texto áureo, verdade aplicada. Nós vamos ler a introdução e daremos início ao nosso estudo bíblico aqui desta manhã. Mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus
faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crise. Duas pessoas importantíssimas aqui no texto bíblico, Noemi e Ruth. Noemi causou um impacto na vida de Ruth com o seu testemunho. Eu achei muito importante o pastor Abner frisar isso aqui. E eu penso que nós precisamos também, com um testemunho de vida cristão, impactar as pessoas que estão à nossa volta. Porque, Diácono Paulo, Evangelista Ramos, a nossa vida precisa ser uma vida que tem um testemunho muito forte. Certo teólogo diz que a nossa maior pregação é a vida. A vida grita mais alto do que a voz. O testemunho alcança mais pessoas do que a fala. Porque ao nos observar, as pessoas vão ver Jesus em nossa vida, vão ver Jesus em nossa fala, vão ver Jesus em nossas atitudes. Então, Ruth viu o testemunho de Deus em Noemi, ao ponto dela fazer parte da família de Noemi, sendo uma filha adotada. Olha que tremendo. Começou como nora, né? E depois que aconteceu uma tragédia, que nós vamos ver aqui, se tornou uma filha do coração. E quando ela decidiu abandonar os seus deuses para fazer parte da linhagem de Boaz, ela entra ali para a genealogia de Jesus. Que coisa tremenda! E nós vamos estudar aqui o contexto dessa história magnífica. Tópico 1, a fé que nos leva a lugares inimagináveis. No livro de Ruth, vemos a história de uma mulher que, após a morte de seu marido, viaja para Belém, acompanhada de sua sogra, Noemi, na esperança de que Deus poderia lhes proporcionar um novo tempo para suas vidas. Por sua atitude de fé, Ruth passou a figurar na história do povo de Deus, tornando-se bisavó do rei Davi, presente na genealogia de Jesus. Uma escolha mudou completamente a vida de Ruth, a escolha de servir a Jesus. Diácono Paulo, a fé pode nos levar a lugares inimagináveis? Com certeza, Diácono Rodrigo. A fé, quando nós firmamos a nossa fé em Cristo Jesus, ela nos lva além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque Jesus, Deus, Ele age, né? Ele age através da nossa fé. E foi bem a escolha de Ruth. Ruth foi feliz na sua escolha, não é mesmo, evangelista Ramos? A escolha faz nós alcançar esses patamares altos, viu, Rodrigo? É muito importante, né? A escolha em Deus, Paulo, Rodrigo, é tremendo nas nossas vidas. Amém. O tópico 1, item 1, nosso diácono Paulo, a crise não é o seu fim. A crise não é o seu fim. A fome chega a Belém. Então a família de Noemi muda-se para Moabe. Lá, seus filhos crescem e se casam. As moabitas Ruth e Orfa passam a ser noras de Noemi, mas a fatalidade chega à casa desta família, e a morte dizima o esposo e os 2 filhos de Noemi. Ouvindo que o Senhor estava ajudando o seu povo, está lá em Ruth 1 e 6, Noemi então libera as suas noras, a fim de retornarem aos seus familiares, e decide voltar para Belém. Orfa entende o pedido de sua sogra, mas Ruth decide acompanhar Noemi. A atitude de Ruth lhe colocou em patamares elevados, Diácono Rodrigo. Olha só que maravilhas, né? A gente vê que a crise aqui, ela chegou lá em Belém, né, com a fome. E então Ruth, melhor dizendo, Noemi, seu esposo,
Elimeleque, resolveram ir para Moabe. E lá a família se instalou, os meninos ainda pequenos cresceram naquela cidade, uma cidade que pagã, né? Mas foi a escolha que Noemi e o seu marido teve naquele momento. E ali os seus filhos cresceram e conheceram as suas esposas, né? Que Ruth e Orfa. E ali eles cresceram naquele ambiente, até que veio a morte e ceifou o marido de Ruth, da Orfa, e também o marido de Noemi. Então, Rodrigo, como devemos agir diante de uma situação difícil como essa que Ruth, Noemi, Orfa estava vivendo? É incrível a atitude de Noemi. Perdeu seu esposo Elimeleque, não é verdade? Perdeu seus 2 filhos, Malom e Quilion, e ficou só com as noras. A atitude de Noemi é tremenda aqui, porque uma das atitudes dela aqui que me chama muita atenção, que nós vamos ver aqui no próximo tópico, que foi uma escolha assertiva, foi a escolha de voltar para a casa do pão. Já que as coisas melhoraram na minha terra, eu vou voltar para a minha terra natal. Eu vou voltar para onde? Para Belém. Foi muito bom o Diácono Paulo frisar aqui que Moabe era uma cidade pagã. Moabe era uma cidade pagã. E quando a fome deixou de reinar em Belém, ela decide voltar para a sua terra. Essa atitude de voltar me remete também, contextualizando aqui para os nossos dias, evangelista Severino Ramos, a atitude de arrependimento também. Está certo que não é o caso aqui de Noemi, mas quando eu me pego pensando nesta palavra de voltar às suas origens, me remete a voltar à oração, me remete a voltar ao texto bíblico, à leitura do texto bíblico, me remete a voltar ao sentimento do primeiro amor, né? Porque como agora Noemi está sem o seu marido, morando em uma terra estrangeira, ela decide voltar para suas raízes, voltar para Belém, voltar para a casa do pão, voltar para onde tudo começou, voltar para o lugar onde ela conhecera ao Senhor. Era muito difícil viver em Moabe, sozinha, e agora com 2 moças à sua responsabilidade. Então, meus irmãos, fica uma lição muito importante para nós. É necessário muitas das vezes a gente abrir mão do orgulho, irmão Paulo. É verdade. Abrir mão daquilo que a gente acha coerente. Olhar para o olhar de Deus, entender os propósitos e desígnios do Senhor para a nossa vida. Quando Noemi decide voltar para a sua terra, ela decide também não apenas voltar para a sua terra, ela decide estar na segurança do seu Deus, sair de uma cidade pagã e voltar para a cidade onde ela conhecera o Senhor e os seus estatutos e desígnios. Então é muito importante tomarmos decisões corretas, como o irmão Paulo frisou aqui. Que decisão tomar no momento da crise? Primeiro de tudo, oração, joelho no chão, ficar calmo, não se desesperar e confiar que o Senhor jamais está em crise. Nós podemos estar passando pela crise, mas o Senhor não vai estar. Eu vou estar lendo o tópico 1, 2, e logo em seguida nosso evangelista Severino Ramos vai estar fazendo o comentário, amém? Deste tópico. Ruth deixa para trás os deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra. Diante da escolha assertiva de Ruth, seu nome figura entre as mulheres citadas na genealogia de Jesus. A partir dessa escolha, vemos que Ruth estava determinada a abandonar os deuses de Moabe, os deuses moabitas. A palavra de Deus nos instrui acerca da idolatria, que é abominável ao Senhor.
Deus havia instruído o seu povo que somente a Ele deveriam adorar e prestar culto. Ruth entendeu, através dos ensinamentos de Noemi, que a idolatria precisava ser extirpada de sua vida. Muitas vezes passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de Deus e que acabam virando objetos de idolatria em nossa vida. É preciso escolher a quem iremos servir e quem ocupará a primazia de nosso coração. Evangelista Severino Ramos, nós percebemos aqui a atitude sábia de Noemi de voltar para Belém, trazendo também assim Ruth ao ambiente de adoração ao nosso Deus. Que sábia a escolha de Ruth em abandonar os deuses de Moabe. Não fez como Orfa, que decidiu ficar em Moabe. Ela decidiu seguir Noemi, mesmo agora estando solteira, entre aspas, viúva, porque ela queria conhecer o Deus de Noemi. Essa escolha de Ruth, evangelista Severino Ramos, ela pode ser de uma forma imitada hoje por nós. Quando eu coloco imitada, eu digo a atitude de escolher as coisas certas. E como seguir? Como escolher as coisas certas? E como nós vamos fazer como Ruth? Escolher andar com pessoas que têm um bom testemunho. Isso é muito louvável, Rodrigo, Paulo, né? E para todos que estão nos assistindo, porque essa atitude hoje faz parte das nossas vidas, né? Precisamos tomar a atitude certa, Paulo, né? Porque quando tomamos uma atitude errada, a dor é muito grande, não é verdade? E aqui nós vemos, Rodrigo, que eles estavam vivendo em crise, né? E nós destacamos 3 crises aqui, Paulo, 3 crises essenciais que, né, essas mulheres viveu. A primeira crise, Rodrigo, foi de ordem conjugal. Perdeu os maridos, tanto Noemi como Ruth e Orfa, né? Não é fácil, né? E a segunda crise, familiar, né? Porque a esposa sempre sente, né, a falta do marido, né? E Noemi, com certeza, os filhos iam lá na casa dela, né? Já casada com Orfa e Ruth, né? E agora estava passando por essa crise, Paulo, crise familiar. E a terceira crise, a crise financeira, né? Porque morreu Abimeleque, né? Elimeleque, morreu Malom e Quilion, morreu. E agora, o que fazer, né? Numa situação dessa, mas Noemi e Ruth tomaram a decisão certa. E por que Orfa não tomou? Que nem o diácono Paulo já falou aqui, né? Porque era um contexto muito grande ali, elas viviam já naquele contexto pagão ali, né? Orfa já vivia naquele... E Ruth decidiu falar o quê? Olha, Noemi, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth se converteu, Rodrigo. Ruth se converteu. Orfa não, mas Ruth se converteu. Esse é o meu comentário nessa manhã para nós. A escolha assertiva aqui que o nosso evangelista Severino Ramos deixou frisado, que foi muito importante, foi a escolha de deixar justamente os deuses pagãos para trás e fazer parte deste Deus tão poderoso através da vida de Noemi. Amém? Tópico 3, nosso diácono Paulo, também superintendente da EBD, vai estar lendo e comentando. Tópico 1.3. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. O testemunho de Noemi gerou a fé na vida de Ruth e lhe trouxe salvação. O ser humano observe o comportamento de seus companheiros. Logo devemos trilhar a nossa caminhada cristã ao lado de justos e ser companheiro daqueles que temem a Deus
e guarda os seus mandamentos. Tem um ditado popular aí que diz que fala-me com quem tu andas, que eu direis quem tu és. E é bem verdade, né? Voltando um pouquinho atrás, eu quero ainda falar aos irmãos que estão nos assistindo a respeito da crise não é o fim, porque nem tudo está perdido. Às vezes nós tomamos atitudes, Rodrigo e evangelista Ramos, que nós nos desesperamos e falamos até, e agora? O que vai acontecer? Mas quando nós cremos num Deus que é justo e verdadeiro, Ele nos orienta e Ele nos faz ter escolhas assertivas nas nossas vidas. E quando nós, mesmo estando nesses momentos de crises, nesses momentos difíceis, aqueles que estão ao nosso lado, eles têm que ver em nós, como cristãos, qualidades para que eles se espelhem em nós. Eu já sou sogro de genro e de nora. Então, nós esperamos que nossos filhos, genros, nora, netos, enxerguem em nós a nossa fidelidade que nós temos para com o nosso Deus. Como nós lemos aqui, caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Então nós somos o sacerdote dos nossos lares. Qual o testemunho que você está dando para os teus filhos? Qual o testemunho que você está dando para as suas noras, para seu genro? Será que eles podem olhar em você e se espelhar, a fim de que suas almas, faça como a alma de Ruth, que se apegou à alma de Noemi, a ponto dela falar: onde quer que tu fores, eu irei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus era o meu Deus. Então é importante, Rodrigo, nós sermos exemplos, como Paulo diz: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque o mundo está nos observando, as pessoas ao redor estão nos observando, os nossos vizinhos estão nos observando. Então sejamos fiéis, para que nós possamos gerar este sentimento, diácono Rodrigo, que gerou no coração de Ruth. É muito importante uma das falas que nosso diácono Paulo disse aqui, com quem nós estamos andando, que foi até aquele ditado popular, né? Diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Porque na realidade, com quem a gente anda, fala muito sobre a nossa personalidade. E é muito importante a gente frisar aqui que é realmente o tema deste item 3 aqui. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Não é verdade? Se você é um homem de Deus, obviamente quem é de Deus vai estar com você. Agora, se a gente procura estar perto de pessoas pessimistas, logo, nós somos pessimistas. Se nós procuramos estar andando com pessoas que têm o hábito de falar mal da vida das pessoas, significa que a gente gosta de falar mal também. Agora, conta muito a atitude de Ruth. E vai dentro da fala que tanto o senhor diácono Paulo falou, como o nosso evangelista Ramos falou. A Ruth se converteu de verdade. Então eu vou deixar de lado as minhas práticas, vou deixar de lado o povo de Moabe, e agora o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então, quando eu realmente sou de Deus, eu ando com o povo de Deus.
eu ando com pessoas que me aproximam de Deus, eu quero estar próximo de pessoas ao qual eu possa aprender algo para a minha vida. Não é verdade? Até porque penso que não tem idade para estar aprendendo. Não é verdade? Eu, graças a Deus, aprendo muito com pessoas mais velhas do que eu, mas também já aprendi muito com pessoas mais novas do que eu. Então, vale muito nós andarmos com pessoas que nos aproximam de Deus. Coisa boa é quando nós estamos rodeados de amigos que nos aproximam de Deus. Coisa tremenda, não é verdade? Vamos entrar no tópico 2, superando a crise. O irmão Paulo falou de crise, né? Já deu uma palhinha aqui. E nós vamos agora entender como superar a crise. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis, sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Afinal, fazer escolhas não é fácil. Aprendemos nesta lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo. Assim Noemi, movida por esta boa nova que chegou como um bálsamo, parte para Belém, e Ruth, mesmo sendo de terra estranha, como nós falávamos, decide acompanhá-la. Olha só, isso aqui é muito importante. Decisão certa não é fácil de se tomar. E como a gente disse aqui, olha só, a atitude de Noemi. A notícia de que na terra dela as coisas voltaram a estar boa foi como um bálsamo para a tristeza que aquela mulher estava sentindo. Meus irmãos, que crise terrível. Ela perdeu o esposo e os 2 filhos. E agora ela está em Moabe. Quando ela ouve que o Senhor está visitando o seu povo, ela toma uma atitude que mudou completamente a vida dela. Lá na frente nós vamos saber por quê. A atitude correta no meio da crise é a atitude que pode nos livrar e nos levar a lugares melhores. E entendendo aqui que, olha só como nós podemos contextualizar isso aqui. A Noemi teve a notícia de que Deus visitou o seu povo. Então ela partiu do quê? Qual foi o princípio da decisão dela para superar a crise? Eu vou aonde a mão de Deus está me conduzindo a ir. Se Deus não está em Moabe e Deus está em Belém, eu vou para onde está a presença de Deus. E olha, quando nós tomamos essa decisão de ir para onde está a presença de Deus, as coisas mudam. Não é verdade, evangelista Ramos? Bem verdade, Diácono Rodrigo, porque, que nem nós já falamos, né, a decisão é muito importante. Decisão em Deus, decisão certa é muito importante quando nós tomamos, Rodrigo. E Ruth tomou a decisão certa. Eu vou acompanhar a minha sogra. Você imagina, Paulo, você imagina, Rodrigo, Ruth, olha, umas qualidades muito importantes em Noemi. Por quê? Noemi já não tinha mais marido. Noemi não tinha mais filho. Viu, Rodrigo? Agora ela estava só. Gente, se nós ver essa fidelidade, na frente vai falar sobre a fidelidade de Ruth para com Noemi, é coisa tremenda para nossas vidas hoje. Porque ela, viu, olha, a minha sogra está sozinha. Orfa já deixou ela, voltou para a terra dela. Agora eu vou deixar Noemi sozinha, Rodrigo? Eu vou, onde ela morreu, eu morro junto. É tremendo, irmão. Olha, é coisa maravilhosa. O crente convertido, ele faz a diferença, Rodrigo. É verdade. Que tremendo. Essa lição de hoje, irmãos, é uma lição encantadora. Que história maravilhosa. Tópico 2, e tem o nosso diácono Paulo, vai estar lendo e já fazendo o comentário. Tópico 2:1, movidas por fé, mesmo na crise. Ruth e Noemi estava diante de uma crise. Pior do que a perda material, elas haviam perdido pessoas a quem amavam. O luto era inevitável, mas diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus
e que ela jamais poderia mudar o que havia acontecido. A única coisa a se fazer seria se levantar das cinzas. Elas não se isolaram diante da crise, do luto, da tristeza, mas levantaram-se e tomaram uma decisão: seguir em frente. Resolve recomeçar. Que bacana, né? Mesmo quando nós tomamos algumas atitudes que nos traz algumas perdas, porque perder faz parte, mas nós não podemos nos prostrar diante das perdas. Noemi, ela vendeu as suas propriedades, porque a crise chegou. Ela foi para Moabe, uma terra pagã, um povo que não adorava a Deus, um povo que exigia sacrifício de crianças nos seus altares. Mas mesmo assim ela manteve a sua fé e a sua esperança em Deus. Mesmo lá nessa terra, ela passou as piores crises da sua vida, que foi a perda do marido e dos filhos. Mas isso, diácono Rodrigo, não impediu ela de manter a sua fé viva num Deus que tudo pode. Então ela, movida por essa fé, nesse momento de crise, ouvindo que lá em Belém, na sua terra, Deus já estava visitando o seu povo. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei do filho pródigo, que na hora da crise, na hora do momento difícil, ele caiu em si, né? E falou: vou ter para com meu pai novamente. Pediu perdão a Deus e voltou para o aconchego do seu pai. Assim fez também essa senhora, porque Noemi já era uma senhora de idade, tanto como ela, quando despediu as suas noras, ela falou: olha, mesmo que se eu casasse e tivesse um filho, né, vocês já são moças, mulheres, e até esse filho crescer para dar continuidade, como era naquela época, não seria possível. Por isso ela dispensou as suas noras. Mas Ruth, ela não teve esse problema de voltar com Noemi, né? Ela, movida pela essa fé que Noemi tinha, ela resolveu então, o diácono Rodrigo, fazer a melhor escolha. Como nós lemos aqui, o luto era inevitável, mas diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Esta é a principal convicção que nós temos, que diante da crise, que diante dos momentos difíceis, tudo está no controle de Deus, diácono Rodrigo. E é incrível essa frase. Parece uma frase simples, mas não é. Tudo está no controle de Deus. Partindo disso, nós podemos recomeçar, como Ruth e Noemi recomeçaram. Mesmo após aquela senhora saber que não tinha posse mais nenhuma em Belém, vamos voltar e vamos ficar onde? Eu não sei, mas eu vou voltar para Belém. Resolve recomeçar, porque aquela mulher se levantou e entendeu que tudo estava no controle de Deus. Tenho certeza, diácono Paulo, que ela voltou ainda muito triste por causa das suas perdas. Voltou ainda chorando, voltou ainda triste, mas se levantou. Teve fé no Senhor e recomeçou a sua história. Que coisa tremenda. Quando a gente tem fé em Deus, entende uma frase que eu li em um livro,
E é uma frase muito bonita: Deus é especialista em recomeços. Como Ele é especialista em recomeços, Ele recomeçou a história de Noemi e de Ruth. Que bênção, que bênção. Tópico 2, item 2. Nas crises, faça escolhas de Deus. Eu vou estar lendo esse tópico, depois da leitura, nosso evangelista Ramos vai estar comentando ele. Amém? Escolher é algo muito sério. O próprio Deus exortou o seu povo a escolher bem. Precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. De fato, escolhas geram frutos em meio às crises. Se faz necessário escolher em Deus. Ruth havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ouvira falar de seus milagres, de seu cuidado com o povo de Israel. Para Ruth, era hora de deixar a zona de conforto, deixar o seu povo e a sua cultura, para viver em outro país, uma nova vida. Mas havia uma diferença. Ruth escolheu servir ao Deus vivo. Evangelista Ramos, nas crises, quando a gente faz as escolhas de Deus, os resultados são os melhores possíveis, não é verdade? É verdade, Rodrigo, é verdade. E aqui nós vemos aqui que precisamos aprender a fazer as nossas escolhas olhando no Senhor. Olha o que diz aqui Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19. Está no texto aí, está na revista, tá? Olha o que diz aqui, ó. Os céus e a terra toma hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que viva tu e a tua descendência. O que é isso aqui que nós aprendemos, ó mesa e igreja que estão nos assistindo nesta manhã, né? Escolhe a vida. Noemi resolveu escolher a vida. Ela sabia que lá tinha vida, lá na casa do pão, em Belém, né, Rodrigo? Então é interessante, meus amados irmãos, que o que nós aprendemos hoje é que o mundo não entende. O que nós temos, o mundo não tem. Por isso que o mundo fica aí perplexo, o mundo fica aí perdido, Rodrigo, porque nós temos. E Jesus convida em João 10, versículo 9: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, encontrará pastagem para a vossa vida. Jesus está de braços abertos esperando, Paulo, as pessoas aí do mundo dar o primeiro passo para Ele, porque se ela decide dar o primeiro passo igual Ruth, né, Ele está de braços abertos esperando, e Ele não faz acepção de pessoa, não é verdade? Aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Então essa é a nossa fé que nós precisamos, meus amados. Escolhe o céu está chegando para nós. Amém, Rodrigo? Amém. E é muito importante quando você faz parte dessa família de Cristo, né? Como o irmão, nosso evangelista Ramos falou, quando você está vivendo o Deus vivo, que mediante aos tempos difíceis, a sua ótica para as escolhas vai ser a ótica de Deus. É olhar e pensar como Jesus agiria. Como Jesus agiria nesse contexto de crise. É difícil para nós, às vezes, pensar a mente de Cristo. Mas a palavra de Deus nos ajuda, olhando a atitude de Cristo. Por isso que Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Porque se a gente procurar, o mínimo que a gente pode fazer em tempos difíceis é pensar em Deus e tentar agir com a ótica de Deus, como o evangelista Ramos falou, já que agora nós aceitamos esse Jesus e fazemos parte da família de Cristo, a nossa ótica para a crise tem que ser uma ótica que temos um Deus que cuida de nós e de que está cuidando de nós em tempos difíceis. Não é verdade, Diácono Paulo? Realmente, o Diácono Rodrigo, escolha certa. Porque eu estava aqui, enquanto o evangelista Ramos falava, minha mente já me levou lá em Eliseu, quando Eliseu começou a consertar lá o altar, reuniu todo o povo e pediu para que o povo escolhesse. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, então seguiu Baal. Então
dependendo das nossas escolhas, nós vamos acertar ou errar. E Noemi, ela acertou na sua escolha. Que nós façamos a melhor escolha em nossas vidas, que é servir a Deus com alegria. Glórias a Deus. Glória a Deus, muito bem colocado por nosso diácono Paulo. Graças a Deus. Tópico 2, item 3. No mundo tereis aflições. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, versículo 5. A crise não pode durar a vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela sai. É uma questão de tempo e tudo voltará ao normal. Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Devemos permanecer nele, pois ele venceu o mundo. O Senhor está no controle de tudo. Nada escapa de seus olhos. As crises são passageiras. Portanto, devemos permanecer confiantes no Senhor, mesmo vivenciando adversidades, pois ele é poderoso e soberano para nos levar adiante ao seu propósito e nos aperfeiçoar em todo o tempo. Jesus, ele foi muito sincero na conversa com os discípulos, dizendo: olha, no mundo vocês terão aflições. Então, eu me preocupo com aquele sermão que diz que você pode vir para cá, para a igreja, que você não vai ter mais problemas. Que aqui você vai ter posse, que você vai ter casa, que você vai ter carro, que você vai ter prosperidade e que você vai viver uma vida inteira feliz. Isso não é verdade. Jesus não nos privou das crises. Jesus nunca prometeu assim, dizendo: ó, aqui vocês vão viver a vida todinha felizes, contentes e alegres. Não. Jesus falou: olha, gente, no mundo vocês vão ter aflições, mas é bacana que ele diz: mas tem de bom ânimo, como está escrito aqui, porque eu venci o mundo. Então, quando ele diz isso aqui, o irmão Paulo, eu fiquei esses dias lendo isso aqui pensando, se a gente não prestar atenção nisso, fica só uma frase: ah, nós vamos seguir a Jesus porque ele venceu o mundo. Mas isso aqui é incrível, porque ele venceu tudo. Ele venceu a ansiedade, ele venceu os momentos de incerteza, ele venceu os momentos de crise, ele venceu o medo, ele venceu a morte. Jesus foi vitorioso em tudo. Então, quando ele fala: tede bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está dizendo o seguinte: vocês vão passar pela crise com alguém que venceu tudo isso que vocês estão sentindo. Jesus, ele é tão tremendo que quando ele enviou o Espírito Santo para nós, ele enviou o Espírito Santo como consolador e ajudador, para que nesses momentos de crise e de aflição, a gente possa sentir a presença de Deus e ter condições de caminhar pelo Espírito. Então a gente vai ter aflição, a gente vai ter crise, a gente vai ter luto. Para você que me escuta, a palavra de Deus hoje está sendo dita para você ficar tranquilo e em paz, porque o Jesus que venceu o mundo, ele vai te dar condições para superar esta crise que você está enfrentando. Nós estamos vivendo um contexto de crise, e a lição hoje está falando muito de crise, mas Jesus tem dado consolo para nós, tem dado a força e o ânimo para permanecermos firmes e constantes na obra do Senhor. Não é fácil viver neste mundo terrível, mas Jesus nos disse: vocês vão ter aflição. Ele já avisou, mas ele conforta dizendo, quando ele diz que nós vamos ter aflição, é preocupante, mas ele conforta dizendo: fiquem tranquilos, pois eu venci o mundo, e aquele que venceu o mundo vai estar conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aqui está escrito: a crise não pode durar a vida inteira. Graças a Deus por isso, né? Nós passamos pela crise. O irmão Lázaro que cantava, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então vamos dando glória a Deus, porque é incrível, que doideira, né? Eu vou dizer a palavra assim: que loucura é essa?
Eu acho que por isso que Paulo ele disse assim, olha, a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque como pode um povo passar em crise dando glória? É só estando em Deus, e Jesus vai nos dando condição para enfrentar esses momentos de adversidade. Não é verdade, evangelista Ramos? É só um detalhe aqui, Rodrigo, que da sua fala que ele deixa em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e do seu propósito, né, dos seus decretos, né? Então, quando passamos pela prova, pela crise, né, vamos dando glória a Deus, vamos dando aleluia, vamos louvando a Ele, porque tudo que nem o nosso diácono Rodrigo falou, tudo isso Ele já passou e deixou exemplo para nós, né? E uma coisa, Paulo, que nós não passamos sozinhos, Ele está junto com a gente como suporte, nos dando esse suporte todo. Isso é louvável, é gratificante. Graças a Deus. Vamos entrar no tópico 3, as horas vão avançando, né? O assunto está bom. E o tópico 3, o nosso diácono, também superintendente Paulo, vai começar. Recomeçar é preciso. Que bacana, né, diácono Rodrigo? Recomeçar sempre é preciso. A morte chegou sem piedade na família de Noemi. Então ela tomou a atitude de voltar para Belém. Está lá em Ruth, capítulo 1, verso 7. Era preciso recomeçar. Aprendemos com a história de Noemi e Ruth que é preciso entender que tragédias são uma realidade na vida. Contudo, também é importante discernir a necessidade de adaptações e restauração da vida. Como discípulo de Cristo, temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guie neste processo de recomeço. Recomeçar é preciso. Nunca desistir. O soldado, um bom soldado, mesmo ferido da batalha, ele não olha para trás, Rodrigo. Um soldado, mesmo ferido da batalha, ele entende que recomeçar, que levantar é preciso. É aquilo que está escrito, que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Então não desista, não pare, continue. A crise está batendo, você teve perdas, mas não se proste. Como diz aquele hino da Talita, se levante do chão, erga a tua cabeça e siga em frente, porque recomeçar é preciso quando nós cremos que Deus é conosco, diácono Rodrigo. Glória a Deus. E que esse nosso recomeço, diácono Paulo, ele possa ser igual ao de Noemi. Noemi decidiu recomeçar na casa do pão, onde estava a palavra de Deus. E foi muito importante o que o pastor Abner disse: nós somos discípulos de Cristo, então que o nosso recomeço possa estar pautado nele. Aí o nosso recomeço vai ser um recomeço tremendo, porque as nossas bases vão estar edificadas na palavra de Deus. Milagres no recomeço. Olha só, quando a gente decide recomeçar em Cristo, porque é preciso, já tem milagre esperando. Que coisa tremenda. Era o que, olha, quando a gente vê a história de Ruth, que milagre tremendo que ela desfrutou. Saiu da miséria para se tornar uma mulher rica, para morar na casa de Boaz. Vamos ler aqui, senão a gente vai falando e vai embora aqui. Milagres no recomeço. Ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi deixa suas noras livres para retornarem aos seus familiares. Orfa despediu-se e foi embora, tá bom? Mas Ruth optou por ficar com sua sogra, mantendo sua fidelidade. Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e vai recolher espigas nos campos de Boaz após os segadores.
Ruth abre mão do orgulho humano, toma uma iniciativa e vai trabalhar para supri-las. Ruth reage à humilhação e à pobreza com determinação, seguiu em frente, deixou para trás as perdas que tivera. Todo recomeço requer atitude, vontade, foco e determinação. Para todo recomeço é necessário se vestir de mudanças. Ruth reagiu diante das incertezas. Buscou um caminho para a sobrevivência e não ficou esperando a morte chegar. A sua atitude de amor e fidelidade a Noemi chegou ao conhecimento de Boaz, e tão nobre ato tocou o seu coração. Olha só, vamos parar para pensar aqui. O recomeço não é simples. Como está escrito aqui, ele exige atitude, vontade, foco e determinação. E Ruth, o que ela fez? Ela foi até os campos de Boaz após os segadores. Porque os segadores estavam fazendo a colheita, e o que estava sobrando para Ruth, diácono Paulo? As espigas que caíam do cesto. Ela estava indo após os que colhiam. Olha isso. A atitude dela foi: eu não posso deixar minha sogra morrer de fome. É uma senhora, ela não pode trabalhar. Então eu vou para o campo de Boaz, que ficou sabendo, né, que era um homem rico. Vou até aquele campo e vou colher espigas. Quando Boaz ficou sabendo da atitude de Ruth, ele falou: mas olha aquela mulher. Aí se a gente ler o texto, você vai ver que ele fala: ó, pede para os segadores deixar cair um pouco de espiga, para ela pegar. Já começou a benevolência do Senhor a cobrir a vida daquela mulher. A mulher que, olha só, não era fácil, porque a atitude de órfã: eu vou voltar para os meus familiares, vou voltar para a minha família, porque meu marido morreu. Mas Ruth falou: eu não volto mais para os meus familiares, não vou voltar a adorar a Deus pagã, não vou voltar a ter um caráter idólatra, vou seguir o Deus de Noemi, o povo de Noemi, a vida de Noemi. E aí, irmão Paulo, quando ela chega em Belém, ela não fica estagnada e parada, ela toma uma atitude. É necessário no recomeço a gente tomar uma atitude sábia, mas essa atitude precisa ter perseverança, precisa ter foco, precisa ter objetivo. Não dá para a gente tomar uma atitude e desistir no caminho. Fico pensando, quando ela chegou nos campos de Boaz, ela olhasse para trás e falou: eu segui segador para pegar o que cair do cesto? Jamais. Mas ela não pensou isso. Ela falou: não, vou pegar um cesto e vou encher com o que cair. Hoje eu volto com alguma coisa para casa. E a atitude dela de se movimentar fez com que ela alcançasse a benevolência de Boaz. O que aconteceu? Boaz teve um ato nobre com a vida de Noemi. Quis conhecer. Depois a gente sabe o desenrolar da história, que eles se casaram. E a gente estava até comentando aqui antes da aula um detalhe do livro, né, que não está aqui. Mas como não está na lição, a gente deixa isso para uma outra hora. Mas que coisa tremenda, milagres no recomeço. Eu quero abrir aqui para os nossos irmãos comentar também, porque esse item 1 aqui, do tópico 3, é maravilhoso. Vamos começar com o evangelista Ramos. Evangelista Ramos, tem milagre no recomeço? Tem milagre no recomeço, Rodrigo. Casamento, né? De Ruth com Boaz, né? Se casaram e foram próspero, foram gente maravilhosa. Nós vemos aqui, Rodrigo, né, a fidelidade de Noemi, a fidelidade a Noemi chegou ao conhecimento de Boaz, né? Nós vemos aqui onde você leu, né? É tão nobre o ato que o seu coração o ato tocou ao seu coração, o ato de Noemi trazer Ruth, essa jovem, e Ruth se levantar, né? Não ficou estagnada, né? Muitas vezes nós chegamos quando o camarada vem lá do Nordeste para cá, Paulo, tem hora que ele fica estagnado, Rodrigo. Ele para lá na rodoviária, né, no Tietê, fica estagnado. Onde é que eu vou? E principalmente aqueles que, quando os familiares não vêm à procura dele, fica estagnado. Muitos ficam por lá mesmo, né? Ruth não. Ruth tomou uma atitude: eu vou aos campos, eu vou trabalhar,
eu vou me manter. É isso, o Senhor conta com gente assim, que toma uma atitude, não aquilo só que lhe mandam, Paulo, mas aquilo que eles tomam atitude. Ela poderia ter ficado parada, né? Igual Noemi, né? Noemi já velha, né? Vou ficar lá, vou ficar parada. Mas ela não é tomar atitude, não. Noemi está velha, eu vou tomar atitude, eu vou procurar comida para nós. Isso é fidelidade, né? Glória a Deus por isso. Que lição maravilhosa, né, Diácono Rodrigo? A atitude de Ruth. Porque colher o que sobrejava, o que ficava para trás, era para as viúvas e os pobres. Então, todos que viam essas pessoas colhendo a sobra, os rabiscos, né, já falavam, olha, ou é viúva ou é pobre. Mas Ruth, ela não se importou com isso. Ruth não se importou com isso, com a humilhação. Como foi lido aqui pelo Diácono Rodrigo, e muito bem explicado, todo recomeço requer atitude, foco e determinação. Então ela foi para o campo buscar aquilo que sobrejava, que ficava para trás. Porque ela entendia que precisava sobreviver, mas entendia que o milagre também poderia acontecer, né? Então nós vemos que a atitude de recomeçar, com foco e determinação, vem os milagres de Deus nas nossas vidas, Rodrigo. E eu vejo também que um dos milagres foi a força que essa mulher teve. Porque não é fácil fazer isso. Como o irmão Paulo falou, se colocar na posição ali de miséria, né? Mas é incrível. É a atitude que Deus gosta que a gente tenha. Tópico 3, item 2. Toda ação gera uma reação. Ruth, impactada pelo testemunho de vida de sua sogra, ao chegar em Belém, logo se dispôs a ir ao campo para colher espigas, demonstrando ser uma mulher de iniciativa. A atitude de Ruth ao sair de Moabe, terra da idolatria, de luto, de incertezas, e escolher ir com Noemi para Belém, a casa do pão, trouxe para ambas a vitória esperada. Ruth se desprendeu do orgulho da altivez, reconhecendo a soberania de Deus, dando passos importantes, os quais fizeram a diferença no desenrolar da história. O que há em nós que precisa se desprender? O que precisamos deixar para trás para recomeçar? Quais ações teremos que realizar com a graça do Senhor e direção do Espírito Santo? Uma análise sobre o que guardamos em nosso coração é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante das crises. Olha só isso aqui. O tema é: toda ação gera uma reação. E aqui, tratando-se do texto bíblico, qual a ação que estamos tomando diante da crise? Qual a ação que estamos tomando diante da adversidade? A ação que a gente tomar vai ter uma reação. Se Ruth ficasse esperando cair do céu, a reação que elas iam ter era morrer na pobreza. Mas aqui também o Abner fala, nós devemos fazer uma análise do que guardamos em nosso coração, porque o que a gente guarda no nosso coração vai fazer uma diferença muito grande no momento da crise. O que precisamos nos desprender? O que precisamos deixar para trás para recomeçar? Irmão Paulo, Diácono Paulo, Evangelista Ramos, se faz necessário a gente se desprender de algumas coisas. Eu conheço uma pessoa, que inclusive esta pessoa faz parte do âmbito familiar ali, que até hoje ela guarda uma mágoa de um tio meu. Como ela vai recomeçar? Como que se recomeça guardando um sentimento terrível desse? Qual a reação que ela vai ter mediante a esta ação de não se desprender?
Se faz necessário, em tempos de crise, de recomeço, se desprender de algumas coisas. Olha só, Ruth se desprendeu da sua família, deixou para trás sua família, que adorava a deuses pagãos, deixou para trás os seus deuses, deixou para trás a sua cultura, se desprendeu do orgulho ao entrar no campo de Boaz e colher espiga após os segadores. Olha o tanto de coisa que Ruth se desprendeu. Então não é tão fácil o recomeço, quando a gente entende que a gente precisa desprender de nós mesmos, dos nossos eus, das nossas vontades, dos nossos egos, dos nossos orgulhos. Se faz necessário, entendendo que toda ação tem uma reação, ter a ação certa. Se desprender de sentimentos, se desprender de orgulho. O orgulho é terrível. Se a gente ser pessoas orgulhosas, Diácono Paulo, nós não vamos conseguir recomeçar. Se faz necessário perdão, se faz necessário uma atitude de Deus. É muita coisa envolvida que precisamos nos desprender. Vou ler mais uma vez, ó. O que em nós precisa se desprender? O que precisamos deixar para trás para recomeçar? Quais ações terei que realizar com a graça do Senhor e direção do Espírito Santo? Uma análise sobre o que guardamos em nosso coração é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante das crises. Por isso que Davi disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração. Ou seja, o que eu guardei no coração? A palavra. O que tem que estar no meu coração é a palavra de Deus. O que tem que estar no meu coração são as atitudes de um homem, de uma mulher de Deus. Não pode haver espaço para o achismo, para o orgulho, para a inveja, para sentimentos negativos e coisas que o inimigo tenta plantar. Para recomeçar, se faz necessário se desprender de alguma coisa. Vou abrir aqui para os nossos irmãos comentar, começando com o nosso diácono Paulo. É verdade, Rodrigo. Toda ação, ela gera uma reação. E a ação de Ruth gerou expectativas boas, né? Diante dessas 3 perguntas que foram feitas, que você frisou muito bem aí, o que há em nós que precisamos desprender foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, você pode ver que termina com um ponto de interrogação. O que precisamos deixar para trás para recomeçar? E a terceira pergunta, que ação terei que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito Santo? Então, se nós fizermos essas 3 perguntas nos momentos mais difíceis, certamente nós teremos bons resultados. É verdade que você falou, Rodrigo, ela teve que se desprender de tudo, largar tudo, ir para uma terra estranha, que ela era uma estrangeira lá em Belém. Talvez ela não seria bem aceita como moabita. E é interessante que os moabitas vêm da linhagem de Ló. Os moabitas vêm da linhagem de Ló. E Ló era sobrinho de quem? De Abraão. Porém, Moabe, ele era um dos filhos de Ló com uma das suas filhas, né? Então veio essa mistura na genealogia aí de Ruth. E ela era uma estrangeira, porque eles não se davam muito bem, mas quando se toma ação assertiva, gera também reação assertiva. Glória a Deus. Está aqui, Ruth é impactada pelo testemunho da vida da sua sogra, Noemi. Eu vejo ali, gente, nós que estamos aqui na mesa e quem está nos assistindo, eu vejo ali conselhos bons, viu? De Noemi, tanto para Ruth como para Orfa, né, Rodrigo? Porque sempre as noras vêm na casa da sogra, né? Traz os filhos, traz os netos, né? E nós vemos o que Noemi passava ali, é o que nós hoje precisamos passar. Nós não podemos perder tempo, é o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, é andando, assentado, quando deitamos, falando da palavra de Deus, né, Rodrigo? Né? Precisamos falar da palavra de Deus. Então, a vida de Ruth foi impactada
impactada pelo testemunho de Noemi. Isso é muito interessante. Quando, que nem foi no começo aqui, ande com pessoas que te impactam, ande com pessoas que te traz vida, e vida no Evangelho, gente. Se a pessoa não é de boa índole, deixa ele quieto, não entra, né, Rodrigo? Fica quieto, né? Mas procura as pessoas que vai te dar conselho, que vai te levar para a casa do pão. Oh, glória, é muito importante, muito interessante. Amém. Estamos partindo aqui para o item 3. Nós vamos ler, para nós comentarmos ele. Estamos chegando no final. Depois da tempestade, a bonança. Oh, glória, né? Vamos terminar aqui de uma maneira muito, muito boa, né? Sabendo que depois da tempestade vem coisa boa chegando, né? Cantar o hino das irmãs aqui, tem coisa boa chegando. Noemi e Ruth, em turbulentas tempestades, decidem voltar para Belém. É interessante que na presença de Deus sempre há fartura e alegria. Ruth reconheceu a Deus como seu refúgio e fortaleza. Semeou bondade, altruísmo e fidelidade em meio à crise e teve uma farta colheita de sua decisão e atitude. Boaz procede conforme a lei diante de testemunhas. Casa-se com Ruth. Dessa união nasceu Obed. Então Ruth entra para a genealogia de Jesus, pois era bisavó do rei Davi. Jamais uma moabita poderia entrar na linhagem do Messias, mas Deus viu sua fé e a recebeu. Deus sempre faz além do que imaginamos. Diante das crises, tenhamos uma conduta de buscar a dependência no Senhor, pois dele vem a nossa salvação. Então, meus irmãos, como é que a gente vai viver a bonança após a tempestade? Tomando a atitude certa, tomando a atitude correta. E a gente nota aqui que realmente a Ruth mudou, né? Porque ela deixa de ter um caráter idólatra para confiar em Deus. E após a volta de Noemi para Belém, trazendo a sua nora, que atitude de altruísmo, né, Diácono Paulo? Que a gente possa ter mais essa atitude. Tem pessoas no nosso meio que elas não vão ter a mesma força que nós temos, a mesma fé que nós temos. Não vão ter, muitas vezes, devido às suas crises, condições até mesmo de orar. Então cabe a nós sermos altruístas como Ruth. Vamos até o cenário de colheita e vamos colher também espigas para quem precisa estar no nosso meio. Olha, oxalá que após esta pandemia nós possamos voltar mais altruístas, pensando mais uns nos outros, fazendo como Ruth fez, deixando para trás todo sentimento, todo orgulho, e a gente vai ver a bonança quando a gente se importar um com o outro, porque a atitude de Ruth é uma atitude que todo crente precisaria ter. Eu estou mais forte, eu vou até o campo. E olha só, a atitude de quem é altruísta, a atitude de quem trabalha no reino, pensando no seu irmão, tem benefícios. E qual foi o benefício de Ruth? Será que Ruth passou pela cabeça de Ruth? Vamos lá. Que ela iria para o campo de Boaz, iria ficar atrás dos segadores. A cabeça de Ruth estava o quê? Vou pegar o alimento e levar para minha sogra, minha mãe, que ela chamava ela de mãe agora. Jamais passou pela cabeça de Ruth que o dono daquelas terras iria se casar com ela. Então, que ela seria bisavó de Davi, que entraria na genealogia de Jesus. Então a atitude altruísta, a atitude de um servo de Deus, quando a gente deixa de pensar em nós um pouco e temos condição de pensar nas pessoas, pensar no próximo, pensar em Deus, nós alcançamos bênçãos inimagináveis. Sabe por que muitas vezes a gente deixa de alcançar a benevolência de Deus em certas áreas da nossa vida? Porque a gente pensa muito em nós. A gente pensa muito no nosso eu. E Deus quer que a gente se desprenda um pouquinho disso. E tome a atitude que Ruth tomou, de se importar com alguém que ela amava,
de se sacrificar, irmão Paulo. O irmão Paulo frisou aqui muito bem. Que desonra para aquela mulher fazer aquilo. Mas ela não se importou. Do lugar de desonra, Deus levou ela para o lugar de honra. Então que nós possamos, mediante a isso que nós ouvirmos, ter esta atitude. Porque jamais, como o Abner colocou aqui, o nosso bispo, uma moabita poderia entrar na linhagem de Jesus, pelo contexto do que o nosso diácono Paulo falou, vindo de um incesto lá atrás. Mas Deus teve benevolência, falou: opa, vou quebrar o protocolo, vou colocar esta mulher na genealogia do meu filho. Olha só, que o Paulo falou, especialidade de Deus, mudar os quadros, mudar a história, pela atitude de Ruth. Ela não apenas se casou com Boaz, mas ela entrou na genealogia do nosso Deus, por uma atitude, a atitude correta, de altruísmo, de pensar em alguém e de não pensar em si própria, mas acima de tudo, de largar todos os seus deuses, o seu orgulho, a sua vida, e adorar ao nosso único Deus verdadeiro. Abro mais uma vez para os nossos irmãos comentar este item 3, começando pelo diácono Paulo. Ô Rodrigo, que maravilha, né? Eu quero, nessa oportunidade desse último, do finalzinho aqui da lição, deixar para os irmãos, que depois da tempestade a bonança, Salmos de número 30, verso de número 5, a parte C, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E também lá em Cantares de Salomão, que está escrito assim, porque Cantares 2, verso 11 até o 13. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em suas terras. A figueira já deu seus figos, e a vide, a flor exala o seu aroma. Glórias a Deus por isso. Então eu finalizo a minha fala neste tema, depois da tempestade e a bonança, dizendo: é o tempo de cantar. Com atitude assertiva, com posicionamento correto, com fé em Deus, com temor a Deus, com confiança, o tempo de cantar chegou para nossas vidas. E Ruth, ela foi feliz nas suas escolhas. Então, irmãos, que nós possamos ter boas escolhas para nós termos, colher bons frutos na época da colheita. Não é verdade? Deus abençoe, evangelista. Eu fico com as palavras do diácono Paulo, né? Que o tempo de cantar chegou, né? É nas crises que nós devemos cantar, é nas crises que nós devemos orar, é nas crises que nós devemos ter esta comunhão, né? Porque no momento, né, que nós estamos vivendo, né, meus amados irmãos, é esse momento de afastamento, né? Mas precisamos ter essa comunhão, amar o Rodrigo, amar o Paulo, amar, porque este é um atributo de Deus, o amor é muito maravilhoso para nós, né? Fique com esta lição nesta manhã, né? Aprenda mais com esta menina chamada Ruth, né? Ame de verdade, seja fiel de verdade, porque isso vai trazer benefício para as nossas vidas espirituais. Glórias a Deus. Talvez a palavra mais forte do livro de Ruth seja amor. Amor à sogra, amor a Deus, amor ao seu próximo. Que livro incrível e fantástico, que lição nós tiramos aqui hoje, nesta manhã. Vou estar lendo a conclusão, meus irmãos. Depois eu abro aqui 2 minutinhos para o diácono Paulo e para o evangelista Ramos fazer suas considerações finais, amém? Através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher que, em meio às crises,
teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Amém? Abra aqui, primeiro com Paulo, depois com o nosso irmão Ramos, Severino Ramos. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos da mesa pela esta lição magnífica que nós tivemos hoje. Quero agradecer a você que está em casa nos acompanhando e que esta lição de hoje possa trazer grandes efeitos nas nossas vidas. Quero deixar a você a minha saudação e que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por nos acompanhar e fique na paz do Senhor. Quero também desde já agradecer, né, por mais uma aula extraordinária, né? Essa lição, dentro da primeira lição, todas vai ser maravilhosa, viu, Rodrigo? E precisamos estar junto aqui, meus amados irmãos, aprendendo, né? Porque nós não sabemos tudo, mas estamos aprendendo um com os outros. E eu te encorajo, né? Não saia, não deixe, né, de aprender a palavra de Deus, porque é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é tudo para as nossas vidas. Eu te encorajo, né? Não perca tempo vendo coisa que não vai te edificar, meus queridos. Eu falo sempre isso para os meus filhos. Não perca tempo naquilo que não vai trazer edificação para a tua vida, mas aproveite enquanto você tem vida, porque a palavra de Deus é vida para aqueles que buscam a palavra do Senhor Jesus. Já quero dizer para vocês, né, agradecendo, dar um beijo no coração de todo o grupo Gideon de Cristo. Estamos juntos, estamos aí, estamos ligados, tá? Não perdemos nem um segundo, né, Rodrigo? Estamos juntos aí, né? E em breve nós estaremos juntos aí louvando com todo o grupo, e o nome do Senhor será glorificado para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Rodrigo. Amém. Queria te convidar para domingo que vem, vocês continuarem conosco. Domingo que vem nós vamos falar sobre a batalha aí de Davi e Golias, tirando lições para nós, enfrentando gigantes, conquistando vitórias. É o tema da aula de semana que vem. E se você puder, leia 1 Samuel, capítulo 17, que vamos fazer a análise aí dentro desse capítulo do livro de 1 Samuel, que nós vamos tirar lições aí para a nossa vida no próximo domingo. Amém? Também quero agradecer a todos que estiveram conosco, que Deus abençoe. É muito bom, viu, irmãos, estar aqui com os nossos irmãos, aprendendo juntos sobre a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma oração logo após. Nosso evangelista Ramos vai nos despedir com a bênção apostólica. Hoje à noite tem culto, é verdade, às 18h30, nossa live presencial. Nós já estamos com a nossa lista pronta. Então você que deu o seu nome, às 18h30, esteja aqui conosco para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Você que não deu o seu nome, continue nos acompanhando pela live. Horário simultâneo, tá bom? Às 18h30, iniciamos ao vivo pela live o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Deus bendito e poderoso, nós louvamos a Ti por esta manhã tão agradável e abençoada que tem nos dado em Tua presença. Obrigado por esta lição de número 4. Obrigado pelo testemunho de Noemi e de Ruth. Que o Seu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nosso coração, possa nos ajudar a ter essas atitudes desta grande mulher de Deus, atitudes de altruísmo, de amor, de fidelidade. Nos ajuda também a ser como Noemi, a transmitir, meu Deus, esse testemunho de vida, que as pessoas, ao olhar para nós, possam se apaixonar pelo reino, possam querer conhecer, meu Deus, a Tua palavra e render a sua vida aos Teus pés, confessando que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Nos ajuda a andar em fidelidade, nos ajuda a nos desprender do nosso orgulho, dos nossos eus, dos nossos egos, para que possamos Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade. Te agradeço mais uma vez pelo nosso evangelista Severino Ramos, pelo nosso diácono Paulo, juntamente conosco aqui na superintendência da Escola Bíblica Dominical. Te agradeço pelo nosso suporte técnico Maurício, e te agradeço pelo nosso pastor Valcinei, pastor desta igreja, que tem nos direcionado ao uso da sua palavra e à verdadeira adoração. Te agradeço também, Senhor, pela Tua palavra que foi ensinada. Oro e peço para que as Tuas incontáveis bênçãos estejam conosco, nos guiando e nos orientando, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, meus amados irmãos,
que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doce consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado.